O alvorecer na aldeia Caripuna sempre começava com o canto dos pássaros. Naquela manhã de maio, não foi diferente. O orvalho ainda cobria as folhas das árvores quando Iracema abriu os olhos. 42 anos de vida, cada um deles vivido em harmonia com a floresta que a cercava. Seu rosto, marcado por linhas de expressão, contava histórias de sorrisos, preocupações e sabedoria ancestral. "Mãe, olha o que encontrei perto do rio", disse Raoni, seu filho de 12 anos, entrando apressado na cabana de madeira e palha. Nas mãos pequenas, trazia uma pena de gavião real. "É raro ver um tão perto da aldeia." Iracema sorriu, sentando-se na esteira. Seus cabelos negros e compridos caíam como uma cascata sobre os ombros. Pegou a pena com cuidado, examinando-a contra a luz que entrava pelas frestas da parede. "O gavião real não vem até nós por acaso, filho. Ele é mensageiro. Às vezes traz avisos. Na cultura caripuna, nada era coincidência. Cada sinal da natureza carregava um significado. E Iracema, como pajé e líder da aldeia após a morte do pai, 5 anos antes, sabia interpretar esses sinais melhor que ninguém. Do lado de fora, a vida seguia seu ritmo natural. Mulheres preparavam o café da manhã coletivo, homens verificavam as canoas para a pesca do dia, crianças corriam entre as 23 cabanas que formavam a comunidade. Uma rotina centenária, protegida até então pela densidade da floresta amazônica e pela determinação dos mais velhos em manter suas tradições. "A reunião do conselho é hoje, não é?", perguntou Raoni, sentando-se ao lado da mãe. Iracema assentiu, pensativa. Desde que assumira a liderança, cada decisão pesava como uma responsabilidade ancestral. Não era apenas por sua gente que decidia, mas por seus antepassados e pelos que ainda viriam. "Sim, temos que decidir sobre a proposta dos homens da cidade." 3 dias antes, representantes de uma madeireira haviam chegado à aldeia. Ofereceram dinheiro, remédios, tecnologia. Queriam apenas algumas árvores, disseram. Prometeram respeitar os limites da reserva indígena oficial. Mas Iracema sabia o que significava abrir aquela porta. Outros líderes de aldeias vizinhas já haviam cedido, e o resultado estava visível. Território reduzido, tradições diluídas, jovens seduzidos pelo mundo exterior. "Você vai dizer não, não vai?", perguntou Raoni, os olhos brilhando de expectativa. O menino tinha a mesma determinação do avô, a mesma fé inabalável no modo de vida caripuna. Iracema sorriu, passando a mão pelos cabelos do filho. "Vou ouvir o conselho primeiro. É assim que lideramos, lembra? Ouvindo antes de falar." Mas em seu coração, a decisão já estava tomada. Aquela floresta era mais que árvores e recursos. Era o templo sagrado, onde seus ancestrais estavam enterrados, onde os espíritos habitavam, onde a identidade de seu povo se mantinha viva há gerações. A manhã avançou lentamente. Iracema caminhou pela aldeia, observando sua gente. Jaciara, a anciã de 82 anos, tecia um cesto com palha, ensinando o ofício para 3 meninas. Suas mãos enrugadas moviam-se com a precisão de quem fazia aquilo desde a infância. "Os homens brancos voltaram", disse Jaciara quando Iracema se aproximou. Não era uma pergunta. "Sim, querem resposta hoje." A anciã não levantou os olhos do trabalho. Suas palavras saíram cadenciadas, como se cada uma tivesse um peso específico. "No tempo do meu avô, eles queriam borracha. No tempo do meu pai, queriam minério. No meu tempo, queriam terra para gado. Agora querem madeira. Mudam as desculpas, mas o desejo é o mesmo: nos tirar daqui." Iracema sentou-se ao lado dela, pegando um pedaço de palha e começando a trançá-lo. Era um gesto automático, aprendido ainda criança. "Alguns no conselho acham que podemos negociar, que podemos controlar o quanto eles tiram." Jaciara finalmente levantou o olhar. Seus olhos, embaçados pela idade,
ainda transmitiam uma lucidez cortante. Quando você abre a porta para a onça, acha que pode dizer até onde ela pode andar em sua casa? Na outra extremidade da aldeia, Cauã, primo de Iracema e vice-líder da comunidade, conversava com alguns jovens. A diferença de opinião entre eles não era segredo. Cauã defendia uma adaptação estratégica, como chamava, permitir algumas concessões para garantir recursos que a aldeia precisava. Medicamentos, ferramentas, placas solares para gerar eletricidade. Precisamos pensar no futuro, dizia sempre. Não podemos viver isolados do mundo. Iracema respeitava a opinião dele, mas discordava fundamentalmente. O problema não era abrir-se para o mundo, mas fazê-lo sem perder a essência. E ela já havia visto em aldeias vizinhas como era tênue a linha entre adaptar-se e desintegrar-se. Ao meio-dia, o conselho se reuniu no centro da aldeia. 10 pessoas sentadas em círculo. Os 3 anciãos mais velhos, incluindo Jaciara, 4 adultos escolhidos pela comunidade, incluindo Cauã, e 3 jovens que representavam a nova geração. Iracema liderava o encontro, mas só votaria em caso de empate. Os homens da madeireira voltarão ao pôr do sol, começou ela. Precisamos decidir nossa resposta. O debate foi intenso, mas respeitoso. Cauã apresentou argumentos práticos. O dinheiro poderia comprar medicamentos que a FUNAI não fornecia há meses. As placas solares garantiriam energia para a pequena escola da aldeia. O compromisso escrito de respeitar os limites da terra demarcada daria segurança jurídica. Moacir, um dos anciãos, contra-argumentou com a sabedoria dos anos. Toda promessa de homem branco vinha com letras miúdas. Toda negociação era apenas o começo de uma série de concessões. Toda entrada em terra indígena criava precedentes para mais invasões. A discussão durou horas. O sol já começava a declinar quando finalmente chegaram a um consenso. Recusariam a proposta da madeireira, mas aceitariam dialogar com órgãos oficiais sobre as necessidades da aldeia. Nada de acordos privados. Tudo deveria seguir os canais legais de proteção aos povos originários. Iracema sentiu um peso saindo de seus ombros. Era a decisão que seu coração apoiava, mas tinha temido que o conselho se dividisse irremediavelmente. Vou comunicar nossa decisão quando eles chegarem, disse ela, encerrando a reunião. Mas algo no ar havia mudado. Um vento inquieto balançava as folhas das árvores. Os pássaros estavam em silêncio. E Tupã, o velho cachorro da aldeia que nunca latia sem motivo, começou a rosnar olhando para a trilha que levava ao rio. Eles chegaram mais cedo, murmurou Cauã, levantando-se. 3 homens surgiram na clareira. Não eram os mesmos representantes de terno e gravata que haviam vindo antes. Estes tinham aparência rústica, botas enlameadas, camisas abertas no peito. E um deles carregava algo que fez o sangue de Iracema gelar. Um mapa detalhado da região onde a aldeia Caripuna aparecia marcada com um X vermelho. Se você também acredita que toda a história merece ser ouvida até o fim, inscreva-se. Este canal é para quem sente cada palavra e entende que as verdadeiras batalhas são aquelas lutadas pelo coração. O líder do grupo, um homem de cerca de 50 anos com cicatriz no rosto, deu um passo à frente. Sorria, mas seus olhos permaneciam frios. Viemos buscar a resposta. Os chefes estão ansiosos. Havia algo na voz dele que soava como ameaça velada. Iracema sentiu os pelos do braço se eriçarem, mas manteve a postura ereta, o queixo erguido. Liderança também era sobre não demonstrar medo, mesmo quando ele corria pelas veias. Nossa resposta é não, disse ela simplesmente. Esta terra é protegida por lei. É nossa casa há séculos. Não está à venda nem para exploração. O sorriso no rosto do homem desapareceu. Seus olhos se estreitaram calculistas. Acho que vocês não entenderam a situação, disse ele.
dando mais um passo em direção a Iracema. Não estamos pedindo permissão, estamos sendo educados, oferecendo algo em troca do que vamos pegar de qualquer jeito. Cauã se posicionou ao lado de Iracema. Outros homens da aldeia se aproximaram lentamente, formando uma barreira humana protetora em torno dos anciãos e crianças. "Sugiro que saiam agora", disse Cauã, a voz firme apesar da tensão evidente, "antes que chamemos as autoridades." O homem da cicatriz riu, um riso seco, sem humor. "Autoridades? A delegacia mais próxima fica a 5 horas daqui. O posto da FUNAI está sem combustível para o barco há semanas. Quando a autoridade chegar, já teremos terminado nosso trabalho." Foi então que Iracema notou o que não tinha visto antes. No rio, parcialmente escondidas pela vegetação da margem, 3 canoas grandes com mais homens esperando. E nas canoas, objetos que refletiam a luz do sol. Ferramentas, serras, algo que parecia ser o cano de uma arma. Um calafrio percorreu sua espinha. Não era a primeira vez que invasores tentavam entrar em suas terras, mas nunca haviam sido tão diretos, tão ameaçadores. "Esta conversa acabou", disse Iracema, dando as costas para o homem. Era um gesto calculado, demonstrar que não o temia, que não o considerava importante o suficiente para continuar o diálogo. "Isso é um erro", disse o homem da cicatriz, elevando a voz. "Vocês têm até amanhã para reconsiderar. Depois disso, não seremos mais tão amigáveis." Iracema continuou caminhando, sem olhar para trás. Sentia o olhar do homem queimando em suas costas, mas não daria a ele a satisfação de ver seu medo. Quando os invasores finalmente partiram, a tensão na aldeia permaneceu. Aquela noite, ninguém dormiu tranquilo, e Iracema reuniu novamente o conselho, desta vez com um propósito diferente: preparar a defesa da aldeia. "Eles voltarão", disse ela, "e não será para conversar." Jaciara, a anciã, assentiu lentamente. Seus olhos pareciam ver além do momento presente, como se enxergassem um futuro que os outros ainda não podiam ver. "Esta terra já viu muito sangue, Iracema, sangue de nosso povo. Cada árvore, cada rio, cada pedra guarda a memória de quem lutou antes de nós." A noite avançou com planos sendo feitos. Mensageiros foram enviados para aldeias vizinhas e para o posto da FUNAI mais próximo. Barreiras improvisadas foram erguidas nas entradas principais. Mulheres prepararam medicamentos tradicionais, caso houvesse feridos. Crianças foram instruídas a se esconder na floresta ao primeiro sinal de perigo. Era quase madrugada quando Iracema finalmente voltou para sua cabana. Raoni dormia, inquieto. Ela sentou-se ao lado do filho, observando seu rosto na penumbra. O menino era a imagem do pai, Taiguara, que morrera defendendo os limites da reserva contra garimpeiros ilegais quando Raoni tinha apenas 7 anos. "Não vou permitir que tirem seu futuro", sussurrou ela, acariciando de leve os cabelos do filho. Naquela noite, sozinha na escuridão de sua cabana, Iracema tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida e de sua comunidade. Não seria apenas uma líder que reage, seria uma guardiã que protege. E para isso, precisaria se transformar em algo que nunca imaginou se tornar. 3 dias se passaram sem sinal dos invasores. A tensão inicial começou a dar lugar a uma falsa sensação de segurança. Talvez as ameaças fossem apenas isso, palavras vazias para intimidar. Talvez eles tivessem desistido ao ver a união da aldeia. Mas Iracema sabia melhor. O silêncio dos predadores não significava desistência, significava preparação. Na manhã do 4º dia, a confirmação de seus temores chegou da forma mais brutal. Tupã, o velho cão da aldeia, começou a latir freneticamente próximo à trilha oeste. Quando 2 jovens guerreiros foram verificar, encontraram marcações nas árvores, cruzes vermelhas feitas com tinta.
e amarrado em um tronco um pedaço de pano com uma mensagem simples escrita à mão. Amanhã começamos a colheita. A colheita, como se as árvores centenárias, sagradas para os Caripuna, não passassem de plantação para servir ao homem branco. A notícia espalhou-se rapidamente pela aldeia. Mulheres começaram a recolher pertences essenciais. Homens verificaram as poucas armas que possuíam, arcos, lanças, algumas ferramentas que poderiam servir como defesa. Precisamos evacuar os mais vulneráveis, disse Cauã durante a reunião de emergência. Anciãos e crianças devem ir para a aldeia Kumaruara. É a mais próxima e mais defensável. Iracema assentiu. A segurança do seu povo vinha primeiro. Mas havia outra questão que ninguém estava abordando. E depois? Se recuarmos agora, nossa terra estará perdida. Eles não tirarão apenas algumas árvores, tirarão tudo. E quando não houver mais madeira para extrair, virão o garimpo, o gado, as plantações, até que não reste nada de nossa floresta, de nossa história. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Todos sabiam que ela estava certa. Todos haviam visto o mesmo padrão se repetir em outras terras indígenas. "O que propõe então?" perguntou Moacir, o ancião. Sua voz tremia levemente, não de medo, mas de idade. Iracema respirou fundo. O que estava prestes a propor ia contra tudo o que aprendera sobre diálogo e resolução pacífica de conflitos. Ia contra os ensinamentos de seu pai, que sempre pregou resistência sem violência. "Proponho que lutemos, não apenas nos defendendo quando atacados, mas impedindo que cheguem até nós, usando a floresta a nosso favor. Conhecemos cada trilha, cada rio, cada esconderijo. Eles não." Os olhares trocados entre os membros do conselho revelavam uma mistura de choque e compreensão relutante. Nunca, em toda a história recente dos Caripuna, haviam tomado uma posição tão ofensiva. "Seria como uma guerrilha?" perguntou um dos jovens do conselho, a voz baixa, como se tivesse medo da própria palavra. Iracema hesitou. Aquele termo carregava um peso histórico, associações com violência e radicalismo. Mas, no fundo, não era exatamente isso que estava propondo? "Seria como nossos ancestrais", respondeu finalmente, "que protegiam seu território com todas as ferramentas disponíveis, que conheciam a arte de ser invisíveis quando necessário e implacáveis quando preciso." A discussão se estendeu por horas. Alguns temiam que uma resposta agressiva apenas escalasse o conflito, atraindo ainda mais violência. Outros argumentavam que recuar significaria perder tudo o que tinham lutado para preservar. No final, não chegaram a um consenso completo, mas concordaram com o plano inicial. Os mais vulneráveis seriam evacuados para a aldeia vizinha, enquanto um grupo de guerreiros ficaria para defender o território. "Precisamos de ajuda externa", insistiu Cauã. "Advogados, imprensa, organizações não governamentais. Alguém precisa sair e buscar esse apoio." "Você tem razão", concordou Iracema. "Mas até que essa ajuda chegue, estamos por nossa conta." À medida que o sol se punha, a aldeia se transformava. Não era mais um lugar de rotina e paz. Era um acampamento em preparação para o inevitável confronto. Iracema supervisionou a evacuação dos idosos e crianças. Raoni se recusava a ir. "Sou um guerreiro agora, mãe. Posso lutar ao seu lado." Seu coração se apertou ao olhar para o filho. Tão jovem, tão corajoso, tão parecido com o pai, que não viveu para vê-lo crescer. "Você é o futuro do nosso povo, Raoni. Se algo acontecer conosco, você precisará carregar nossa história, nossas tradições. É uma responsabilidade maior do que empunhar uma lança." Ele protestou, mas eventualmente cedeu quando Iracema lhe deu uma missão: proteger Jaciara e os outros anciãos durante a jornada. "Eles carregam nossa sabedoria", explicou.
Sem ela, somos apenas corpos sem alma. Quando a noite caiu completamente, apenas 17 adultos permaneciam na aldeia. 17 contra um número desconhecido de invasores armados e determinados. Iracema não conseguia dormir. Saiu de sua cabana e caminhou até a árvore mais antiga da aldeia, uma sumaúma centenária que, segundo as lendas, abrigava os espíritos dos líderes passados. Sentou-se entre suas raízes enormes e fechou os olhos. "Pai", sussurrou na escuridão, "preciso da sua força agora, da sua sabedoria." O vento balançou as folhas acima, como se fosse uma resposta. Por um momento, Iracema sentiu-se menos sozinha, menos aterrorizada pela responsabilidade que carregava. Foi ali, naquele momento de comunhão com seus ancestrais, que teve a visão que mudaria tudo. Não foi como um sonho ou alucinação. Foi mais como uma memória de algo que ainda não havia acontecido. Viu-se pintada com os símbolos sagrados de guerra que os Caripuna não usavam há gerações. Viu-se movendo-se pela floresta como um espírito, silenciosa, invisível até o momento de agir. Viu-se não apenas defendendo, mas atacando. Não apenas resistindo, mas avançando. Quando abriu os olhos, a decisão estava tomada. Voltou para sua cabana e abriu um baú antigo que pertencera a seu avô. De dentro, retirou um pequeno pote de cerâmica selado com cera de abelha. Continha a tinta sagrada, feita de genipapo e urucum, misturada com ervas cujo preparo apenas os pajés conheciam. Tinta que, segundo a tradição, tornava o guerreiro invisível aos olhos inimigos e impenetrável às suas armas. Olhando para o espelho improvisado, um pedaço de metal polido, Iracema começou a pintar o rosto. Cada símbolo tinha um significado, cada linha uma proteção. Quando terminou, não reconheceu a pessoa que a encarava de volta. Não era mais apenas Iracema, a líder. Era algo mais antigo, mais primitivo, mais poderoso. A transformação não era apenas física. Algo dentro dela havia mudado também. O medo ainda estava lá, mas agora era como brasa coberta por cinzas, controlado, contido, transformado em fonte de energia. Antes do amanhecer, reuniu os guerreiros que haviam ficado. Explicou seu plano. Não esperariam o ataque chegar até a aldeia. Interceptariam os invasores no caminho, usando o conhecimento do território como vantagem. "Não somos assassinos", deixou claro. "Não tiramos vidas desnecessariamente. Nosso objetivo é expulsá-los, assustá-los o suficiente para que nunca mais voltem, para que levem consigo histórias que desencorajem outros." Cauã a observava com uma mistura de admiração e preocupação. Este não era o caminho que ele teria escolhido. Mas a decisão havia sido tomada, e agora só podia apoiar sua líder e prima. Quando o primeiro raio de sol tocou as copas das árvores, Iracema já não estava na aldeia. Havia se embrenhado na floresta, seguindo trilhas quase imperceptíveis que só os olhos treinados dos Caripuna podiam ver. Outros guerreiros partiram em direções diferentes, formando um perímetro invisível ao redor do território. Os invasores chegaram exatamente como prometeram. 3 canoas grandes carregadas de homens, serras, cordas e armas. 16 homens ao todo. Desembarcaram confiantes, conversando alto, como se estivessem em terra de ninguém. "Primeiro aquelas árvores grandes perto do rio", dizia o homem da cicatriz, apontando para um grupo de castanheiras centenárias. "Depois avançamos para o interior. Se aparecer algum índio, só mostrem as armas. Eles correm como coelhos. Comente uma palavra, apenas uma, que define o que você está sentindo agora ao acompanhar a transformação de Iracema." O grupo avançou, cortando galhos menores com facões para abrir caminho. Não perceberam que estavam sendo observados.
Não notaram os olhos atentos que seguiam cada movimento deles, de cima das árvores, de trás dos arbustos, das sombras da floresta densa. O plano de Iracema era simples: dividir o grupo, isolá-los, desorientá-los e então forçá-los a recuar. Sem derramamento de sangue, se possível, mas com uma mensagem clara de que a floresta não estava desprotegida. O primeiro sinal para os invasores de que algo estava errado veio quando 2 homens que haviam se afastado para marcar árvores não retornaram. O homem da cicatriz enviou mais 2 para procurá-los. Estes também desapareceram na vegetação densa. "Que diabos está acontecendo?" perguntou ele, a irritação misturada com os primeiros traços de medo. Foi então que os sons começaram. Assobios agudos, vindos de todas as direções, batidas rítmicas em troncos ocos, gritos que pareciam humanos e, ao mesmo tempo, não. A floresta, antes silenciosa, agora parecia viva e hostil. "São só truques", disse o homem da cicatriz, mas sua voz já não carregava a mesma confiança. "Querem nos assustar." Naquele momento, uma flecha zuniu pelo ar e atingiu o chão exatamente entre seus pés. Amarrado à haste, um pequeno pedaço de tecido vermelho, o mesmo que ele havia usado para deixar a mensagem ameaçadora dias antes. O pânico começou a se espalhar entre os invasores. Agruparam-se costas contra costas, armas apontadas para a floresta que parecia fechá-los em um círculo cada vez menor. Foi quando Iracema finalmente se mostrou. Surgiu de trás de uma árvore, pintada e adornada como uma aparição de outro mundo. Seu rosto, coberto com os símbolos sagrados, parecia uma máscara ancestral. Seus movimentos eram fluidos como água, silenciosos como sombra. "Esta terra tem guardiã", disse ela, sua voz alterada, mais grave, mais antiga. "E ela não está sozinha." Como em uma coreografia ensaiada, outros guerreiros Caripuna surgiram ao redor, cada um pintado de forma similar. Não eram apenas 17, pareciam ser 50, 100, 1000, multiplicados pelas sombras, pelo medo, pela culpa dos invasores. O homem da cicatriz ergueu sua arma, apontando para Iracema. Suas mãos tremiam levemente. "Vocês não nos assustam com essas pinturas ridículas", gritou, mas sua voz traía seu medo. "Temos armas de verdade." Iracema deu um passo à frente. Não havia medo em seus olhos, apenas determinação absoluta. "E nós temos a floresta", respondeu. "Ela obedece ao nosso comando. Ela protege seus filhos. Ela engole aqueles que a desrespeitam." Como que respondendo às suas palavras, um rugido profundo ecoou pela mata. Um dos guerreiros Caripuna imitando o som de uma onça próxima. De outra direção veio o silvo de uma sucuri. De cima, o grito de uma arpia. A floresta se tornara um coro de ameaças. Os 4 invasores que haviam desaparecido foram trazidos de volta, amarrados, mas ilesos. Seus olhos arregalados contavam histórias de terror que suas bocas não conseguiam articular. "Hoje vocês saem daqui com suas vidas", disse Iracema, aproximando-se do homem da cicatriz, até que seus rostos estivessem a centímetros um do outro. "Levem seus homens e suas máquinas, e levem nossa mensagem. A floresta sagrada tem guardiões. Cruzar seus limites é convidar à morte." Por um momento pareceu que o homem reagiria violentamente. Sua mão apertou o cabo da arma. Seus olhos buscaram fraqueza nos de Iracema, mas não encontrou nenhuma. "Isto não acabou", murmurou ele, recuando. "Voltaremos com mais homens." Iracema sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. "Então deixaremos seus ossos como aviso para o próximo grupo." Os invasores recuaram até suas canoas, carregando os companheiros amarrados. Partiram pelo rio, olhando constantemente para trás, como se temessem ser perseguidos. Quando estavam fora de vista, os guerreiros Caripuna celebraram. Gritos de vitória ecoaram pela floresta. Abraços foram trocados.
Risos nervosos de alívio preencheram o ar. Mas Iracema não celebrava. Sabia que aquilo era apenas o começo. Havia mandado uma mensagem, mas também havia cruzado uma linha. Transformara-se em algo que nunca imaginou ser. E agora não havia volta. Eles voltarão, disse Cauã, aproximando-se. Com mais homens, talvez com apoio oficial. Iracema assentiu, olhando para o rio por onde os invasores haviam fugido. Então estaremos prontos, respondeu. A guardiã da floresta estará esperando. Naquela tarde, quando retornaram à aldeia, algo havia mudado no ar. Não era apenas a ausência dos mais velhos e das crianças. Era algo mais profundo, uma mudança na própria essência do lugar. A paz havia dado lugar à vigilância, à harmonia, à estratégia. A aldeia não era mais apenas um lar, era um bastião. 3 meses se passaram. A notícia da tribo indígena que espantou madeireiros espalhou-se primeiro pelos povoados ribeirinhos, depois chegou às cidades maiores e, finalmente, alcançou a imprensa nacional. A história ganhou contornos mitológicos. Falava-se de uma guerreira fantasma que controlava os animais da floresta, de rituais antigos que tornavam os Caripuna invisíveis. Iracema não buscou desmentir os rumores. Ao contrário, entendeu o poder que eles conferiam. O medo era uma arma poderosa, talvez a mais poderosa que tinham. A aldeia havia mudado. Os mais velhos e crianças retornaram após algumas semanas, quando ficou claro que os invasores não voltariam imediatamente. Mas a rotina nunca mais foi a mesma. Guardas se revezavam dia e noite. Sistemas de alarme foram instalados nas trilhas principais. Cordas com chocalhos, armadilhas não letais para detectar intrusos. Iracema também havia mudado. Ainda era a líder compassiva que ouvia a todos com atenção, que mediava conflitos com sabedoria, que contava histórias ancestrais às crianças nas noites de lua cheia. Mas agora havia uma outra faceta dela, a guardiã, como a chamavam, a guerreira pintada que emergia quando a ameaça se aproximava. As duas não eram pessoas separadas, Iracema sabia. Eram faces da mesma moeda, a líder que preservava a vida para dentro, a guardiã que a protegia de fora. Cauã observava essa transformação com uma mistura de admiração e preocupação. Numa tarde, enquanto pescavam juntos, uma atividade que faziam desde a infância, finalmente expressou o que o incomodava. "Você dorme à noite, prima?" perguntou, olhando não para ela, mas para as águas calmas do rio. Iracema sorriu levemente. "Às vezes, não tanto quanto antes. É o preço, não é? Para ser quem você se tornou." Ela assentiu, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Havia um custo em carregar aquele manto, em ser não apenas a líder, mas o símbolo, a fronteira viva entre sua gente e aqueles que queriam tomar o que era deles. "Vale a pena", respondeu simplesmente. "Pela terra, pelo futuro de Raoni, pelas crianças que ainda não nasceram." O silêncio que se seguiu foi confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Os advogados da ONG disseram que o processo de reforço da demarcação está avançando, comentou Cauã depois de um tempo. A publicidade ajudou. Ninguém quer ser o político que permitiu a invasão da terra da guardiã da floresta. Iracema riu. Um som que tinha se tornado raro nos últimos meses. Então, os rumores servem para algo. A vida na aldeia encontrou um novo equilíbrio. Não era a paz de antes, mas tampouco era o estado constante de alerta dos primeiros dias. Era uma vigília consciente, uma determinação compartilhada de não ceder nem um palmo do que era seu por direito ancestral. Outras aldeias da região começaram a enviar jovens para aprender com os Caripuna. Não apenas as técnicas de defesa, mas a determinação, o orgulho renovado na identidade indígena.
Iracema recebia a todos, compartilhava o que sabia, construía alianças. Estamos criando uma rede de proteção, explicava ao conselho. Sozinhos, somos vulneráveis. Unidos, somos invencíveis. E foi durante uma dessas visitas de intercâmbio que o alerta chegou. Um jovem da etnia Munduruku veio correndo, ofegante, até o centro da aldeia, onde Iracema ensinava técnicas de camuflagem para um grupo de guerreiros. "Barcos!" gritou ele. "Muitos barcos subindo o rio!" O coração de Iracema acelerou, mas seu rosto não demonstrou medo. Nos meses que se passaram, aprendera a controlar suas emoções, a manter a calma mesmo quando o perigo se aproximava. Era o que esperavam dela. Era o que precisava fazer para que outros também mantivessem a calma. "Quantos?" perguntou, já se levantando. "5, talvez 6. Grandes, com muitos homens." Os invasores haviam retornado como prometido, e dessa vez em número muito maior. Em minutos, o plano de emergência foi ativado. Crianças e idosos foram levados para o esconderijo na parte mais densa da floresta. Uma rede de cabanas camufladas, construídas especialmente para esse propósito. Guerreiros tomaram posições ao longo da margem do rio e nas trilhas de acesso. Mensageiros foram enviados para aldeias vizinhas, pedindo reforços. Iracema retirou-se para sua cabana. Era hora de se tornar a guardiã novamente. Pintou o rosto com os símbolos sagrados, trançou penas de gavião em seus cabelos, amarrou amuletos de proteção nos pulsos e tornozelos. Cada gesto era um ritual, uma transformação consciente. Quando saiu da cabana, não era mais apenas a líder dos Caripuna, era a incorporação de séculos de resistência indígena. O símbolo vivo da floresta que se recusava a morrer. Os barcos chegaram ao meio-dia. Como o jovem Munduruku havia relatado, eram 6 embarcações grandes. Cada uma carregava pelo menos 10 homens. Alguns usavam camisas com o logotipo da madeireira. Outros pareciam mercenários contratados. Homens de aparência dura, armados, acostumados à violência. Liderando o grupo estava o homem da cicatriz, agora acompanhado por alguém que Iracema reconheceu imediatamente. O dono da madeireira, um empresário influente da região que frequentemente aparecia em jornais locais, posando ao lado de políticos. Eles desembarcaram a 100 metros da aldeia, na mesma praia que servira de ponto de chegada da vez anterior. Mas agora havia uma diferença crucial. Não avançaram imediatamente pela trilha. Em vez disso, o empresário pegou um megafone. "Atenção, povo Caripuna!" Sua voz amplificada ecoou pela margem do rio. "Temos uma ordem judicial autorizando a inspeção deste território para verificação de demarcação." Iracema, oculta entre a vegetação densa, estreitou os olhos. Ordem judicial? Era uma nova estratégia. Usar a lei dos brancos contra eles. "Não queremos conflito", continuou o homem. "Apenas cumprir a determinação legal. Se não houver resistência, ninguém se machucará." A mensagem era clara. Haviam encontrado uma brecha legal, real ou fabricada, para justificar a invasão. E, ao mesmo tempo, deslocavam a narrativa. Não eram mais invasores. Eram agentes cumprindo a lei. Os indígenas, se resistissem, seriam os criminosos. Era uma armadilha bem pensada. Se os Caripuna atacassem como da última vez, poderiam ser acusados de agredir autoridades no cumprimento do dever. Se não resistissem, perderiam tudo. Cauã se materializou ao lado de Iracema, movendo-se silenciosamente como ela o ensinara. "É uma farsa", sussurrou. "Falei com o advogado da ONG por rádio. Não existe ordem judicial alguma. Estão blefando." Iracema assentiu. Era o que suspeitava. Mas mesmo sendo uma farsa, a estratégia era perigosa. Se conseguissem entrar e começar o desmatamento, seria muito mais difícil reverter a situação depois. "Quantos guerreiros temos?" perguntou. 22 dos nossos, mais 15 que chegaram das aldeias Munduruku e Caxinauá."
não era o suficiente para um confronto direto. Os invasores tinham armas de fogo, eram mais numerosos. Não podemos atacar diretamente, decidiu Iracema. Mas também não podemos permitir que avancem. Foi quando uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma estratégia arriscada, que dependeria não da força, mas da imagem que haviam construído. Do mito da guardiã da floresta. Vou falar com eles, disse finalmente. Cauã arregalou os olhos. É muito perigoso. Eles podem estar aqui justamente para te eliminar. Iracema sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. É exatamente por isso que preciso me mostrar. Eles temem a guardiã, temem o símbolo. Vamos usar isso contra eles. Antes que Cauã pudesse protestar mais, ela já havia saído do esconderijo. Caminhando a passos firmes, emergiu da floresta e se posicionou na margem do rio, diretamente à vista dos invasores. Sozinha, pintada, imponente. Um murmúrio correu pelo grupo de homens. Alguns deram passos para trás instintivamente. Outros apontaram, sussurrando entre si. O homem da cicatriz disse algo ao ouvido do empresário, que franziu o senho, claramente não esperando aquela aparição solitária. Vocês não têm ordem judicial alguma. A voz de Iracema projetou-se clara e forte, sem necessidade de megafone. Estão em terra indígena demarcada, protegida por lei. Cada passo que derem além deste ponto será uma violação. O empresário hesitou por um momento, então recuperou a compostura, erguendo novamente o megafone. Temos autorização para inspecionar os limites da demarcação. Há denúncias de que vocês ultrapassaram a área legal. Era uma mentira descarada, e ambos sabiam disso. Mas para quem assistisse de fora, talvez a história que contariam depois soaria plausível. Iracema deu um passo à frente, depois outro. Aproximou-se até estar a apenas 20 metros do grupo, perto o suficiente para que vissem cada detalhe da pintura em seu rosto, os símbolos de proteção e guerra que adornavam seus braços, o olhar penetrante que parecia enxergar através deles. A floresta sagrada conhece seus filhos e seus inimigos, disse ela, sua voz assumindo o tom ritualístico que aprendera a usar como guardiã. Ela protege os primeiros e pune os últimos. E como se respondendo às suas palavras, um vento súbito agitou as copas das árvores. Coincidência, claro, mas o efeito foi impressionante. Vários homens olharam para cima nervosamente, como se esperassem que algo caísse sobre eles. Vão embora agora, continuou Iracema, e poderão contar aos outros que estiveram face a face com a guardiã e sobreviveram. Fiquem e se tornarão parte da floresta de maneiras que não gostariam. O empresário parecia dividido entre o medo e a irritação. Não estava acostumado a ser desafiado, especialmente por uma mulher indígena, mas também não estava preparado para o que estava testemunhando, a personificação dos rumores que corria pelas cidades da região. Não nos intimidam com essas superstições ridículas, disse ele, mas sua voz já não soava tão confiante. Foi nesse momento que Iracema elevou os braços para o céu e emitiu um som, metade grito, metade canto, que ecoou pela floresta. Um sinal combinado. Imediatamente, dezenas de outros gritos responderam. De cima das árvores, de trás dos arbustos, de dentro da floresta densa. Não eram apenas os 37 guerreiros que Cauã mencionara. Soavam como centenas. E então, lentamente, outros Caripuna emergiram da floresta. Não avançaram, apenas se tornaram visíveis. Dezenas deles, todos pintados, todos carregando arcos, lanças, bordunas. Uma visão que parecia saída de outro século, de outro mundo. Sua ordem judicial falsa não significa nada aqui, disse Iracema. A lei que rege esta terra é mais antiga que o papel que você inventou. O empresário olhou ao redor nervosamente. Tinha planejado uma operação de intimidação, não uma batalha real. Seus homens estavam armados, sim, mas atirar em indígenas com testemunhas seria um desastre de relações públicas.
além de um crime que nem seu dinheiro e influência poderiam abafar facilmente. Isto não acabou, disse ele finalmente, recuando para o barco. Voltaremos com autoridades federais. Iracema permaneceu imóvel, o rosto uma máscara impassível de determinação. Apenas quando os barcos começaram a se afastar, os motores roncando contra a correnteza, permitiu-se um pequeno sorriso. A estratégia havia funcionado, por enquanto, mas sabia que o empresário não mentira em sua última frase. Aquilo não havia acabado. Quando retornou à aldeia, foi recebida com celebração contida. Não era uma vitória completa. Era apenas mais uma batalha de uma guerra que se arrastava por gerações. Eles usarão a lei contra nós agora, disse ao conselho reunido naquela noite. Precisamos nos preparar não apenas para defender a floresta, mas para defender nossos direitos nos tribunais também. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. Como previsto, a madeireira entrou com ações judiciais, alegando irregularidades na demarcação. Apresentou documentos forjados, testemunhas compradas, argumentos distorcidos, mas algo inesperado também aconteceu. A história da guardiã da Floresta Sagrada havia capturado a imaginação do público. Jornalistas começaram a investigar o caso. ONGs ambientais e de direitos indígenas ofereceram apoio legal e visibilidade internacional. Políticos em ano eleitoral, sentindo a mudança nos ventos da opinião pública, começaram a se posicionar em favor da preservação das terras indígenas. Iracema encontrou-se no centro de uma luta que ia muito além das fronteiras de seu território. Tornou-se um símbolo não apenas para seu povo, mas para todos que lutavam contra a destruição da Amazônia. A pintura de guerra que adotara como estratégia de defesa tornou-se uma imagem reproduzida em camisetas, grafites, murais, protestos. Nunca quis ser um símbolo, confidenciou a Jaciara, a anciã, em uma noite enquanto observavam as estrelas. Queria apenas proteger nossa terra. E a velha sorriu, suas rugas se aprofundando como os sulcos de uma árvore antiga. Os verdadeiros líderes raramente escolhem o manto que vestem, filha. É o manto que os escolhe. Iracema refletiu sobre aquelas palavras por muito tempo. Pensou no caminho que percorrera. De jovem pajé que assumiu relutante a liderança após a morte do pai, a líder determinada que uniu seu povo, e finalmente a guardiã que se tornara um símbolo de resistência. Não era um caminho que teria escolhido conscientemente. Cada passo fora determinado pela necessidade, pelo amor à sua gente, pela responsabilidade para com a terra sagrada que abrigava seus ancestrais. Um ano após o primeiro confronto com os madeireiros, a Justiça Federal finalmente emitiu uma decisão. As terras Caripuna teriam sua demarcação não apenas mantida, mas ampliada, incluindo áreas ancestrais que haviam sido excluídas em processos anteriores. A madeireira seria multada por tentativa de invasão e falsificação de documentos. O empresário e o homem da cicatriz enfrentariam processos criminais. No dia em que a notícia chegou, a aldeia organizou a maior celebração em décadas. Povos de outras etnias vieram participar. Houve danças, cantos, histórias compartilhadas ao redor da fogueira. Por uma noite, permitiram-se acreditar que a luta havia terminado, mas Iracema sabia melhor. Enquanto observava seu filho Raoni dançando com outros jovens, agora com 13 anos, e já demonstrando a mesma determinação que o avô, compreendeu que algumas batalhas não terminam com uma vitória definitiva. São lutas contínuas, passadas de geração em geração. A Amazônia sempre seria cobiçada por seus recursos, sempre haveria aqueles dispostos a destruir o futuro pelo lucro imediato. Sempre haveria novas ameaças, novos desafios, novas fronteiras para defender. E por isso, sempre haveria necessidade de guardiões. Naquela noite, depois que todos dormiram, Iracema caminhou sozinha até a Sumaúma centenária, onde tudo começara.
Sentou-se entre as raízes enormes e olhou para o céu estrelado visível entre as folhas. Não estava realmente sozinha, sabia. Os espíritos dos ancestrais a acompanhavam, e em algum lugar seu pai a observava com orgulho. Continuaremos a luta, sussurrou para a floresta que a cercava, por quanto tempo for necessário. A brisa noturna balançou as folhas acima, como se a própria floresta respondesse: eu sei, sempre soube. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe um comentário dizendo: eu senti até o fim. E compartilhe com quem precisa ouvir que a resistência dos povos originários é mais forte e necessária que nunca.